Acho que a gente concorda que guerras são uma perda de tempo. Mais que isso, elas geram consequências para quem não tem nada a ver com a história. A economia russa colapsou, a moeda local deles não vale mais nada, a taxa de juros subiu do dia para a noite, mas é bem provável que isso seja só o começo de uma coisa ainda pior que tá por vir. Se você quer entender, então fica comigo até o final, eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. Em termos de poderio militar, a Rússia tem ampla vantagem sobre a Ucrânia. Mas mesmo com toda essa vantagem, já deu uma semana de guerra e eles ainda não conseguiram conquistar todos os territórios que eles gostariam. E as consequências dessa extensão da guerra a gente já pode sentir na economia como um todo. Você tem as commodities com os preços aumentando absurdamente, trigo, minério de ferro, carvão. O carvão, para você ter uma ideia, ele caiu em novembro do ano passado, mas já agora ele tem uma alta de 300%. Olha aí, se você tivesse investido em carvão, hoje você estava rico. Em menos de 4 meses, subir 300% é muita coisa. Essa alta ela é explicada, além da guerra, obviamente, por conta da crise energética que a Europa está vivendo. A Europa vive uma das piores crises energéticas do mundo e o carvão ele é uma das bases, uma das fontes mais proeminentes de energia que tem ali na região. Só que com todas as políticas ESG, que são ideias sustentáveis que vêm sendo propagadas pelos governos mundo afora, na Europa essa é uma corrente que vem sendo amplamente adotada, só que o problema é que eles do dia para a noite cortaram usinas nucleares, usinas que eram movidas a carvão, sem pensar que isso é uma parte da infraestrutura muito importante. E agora eles estão colhendo os frutos dessa decisão, já que uma vez que você cortou o gasoduto, que era o plano da Alemanha para mandar energia para toda a Europa, eu comentei isso no vídeo passado sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, eles simplesmente cortaram o gasoduto e agora que você não tem o gasoduto e nem as usinas nucleares ou a carvão, o que você vai fazer? Mas quem tomou as piores decisões até agora, sem sombra de dúvida, foi a Rússia, já que com essa decisão de entrar para a guerra de fato, vários países aplicaram sanções na Rússia e daí agora, por exemplo, ela está cortada do sistema SWIFT, que é um sistema de pagamento internacional, e sem esse sistema, como é que você faz para utilizar todas aquelas reservas que eles têm em dólares, né? São 600 bilhões aproximadamente, e no fim não tem muita serventia, já que eles não têm como transacionar esses dólares sem o SWIFT. Tem outros sistemas que são alternativos ao SWIFT, mas de qualquer forma o SWIFT é o principal. Então você acaba cortando uma coluna cervical do sistema financeiro russo e também mundial, já que todo mundo fazia transações com a Rússia por esse sistema também. E daí, somado a tudo isso, você tem o custo de guerra, que gira em torno de $1 bilhão por dia. É muito dinheiro. Todas essas coisas fizeram com que a economia russa fosse pro buraco. Em um único dia, o rublo russo chegou a cair 20%. Então imagina você acordar e tá 20% mais pobre do que o dia anterior. Isso aconteceu muito por conta da corrida das pessoas aos bancos em sacar o dinheiro e trocar aqueles rublos que eles tinham por qualquer outra moeda. E também por conta do Banco Central russo, que fez com que a taxa de juros mudasse de 9% para 20% em um único dia. Muito rápido e muita coisa, mais que o dobro. Ao que me parece, a Rússia está num caminho de decadência sem volta. Mas que parece ruim agora, a tendência é só piorar. A inflação ainda nem começou. A verdade é que a gente ainda vai ver muito mais inflação por conta de tudo isso que a gente está vendo, só que os governos eles vão ter que reagir a tudo isso. Eles não vão simplesmente olhar a inflação e achar que está tudo certo. Eles vão tomar atitudes cada vez mais ditatoriais para frear a sua liberdade de fazer com o seu dinheiro o que você quiser. Como, por exemplo, é o caso de ir no banco, sacar o seu dinheiro e trocar quando você acha necessário. E se o dinheiro tende a valer cada vez menos, quando a gente enxerga os padrões de resposta governamentais sobre essa perda de compra, quem é que vem para ajudar? Não, não são os ursinhos carinhosos.
mas sim as criptomoedas. Quando a gente olha, por exemplo, do cenário Rússia versus Ucrânia, a Ucrânia pediu doações e Bitcoin para ajudar nesse cenário. Foram doados aí cerca de 215 Bitcoins até o momento da gravação desse vídeo. Mas também as criptomoedas ajudam os opressores. Com todas essas sanções sobre a Rússia, então ela começa a utilizar criptomoedas para fazer as suas transações, já que dentro da blockchain você não tem um sistema que impede essas transações, você não tem um órgão que vai definir e falar, olha, você a partir de agora não pode transacionar nessa criptomoeda. Simplesmente não existe, graças às descentralizações que as criptomoedas possuem. No Canadá a gente conseguiu ver isso. Com o congelamento das contas dos caminhoneiros, eles passaram a utilizar criptomoedas. E no Afeganistão, depois que o Talibã tomou o poder e impediu as pessoas de comprar as coisas com moeda local, a gente viu as criptomoedas lá também. Isso é ótimo, é muito bom a gente ver que existe hoje um sistema descentralizado e livre de controle estatal. Mas ao mesmo tempo que isso traz consequências muito benéficas, tem uma outra coisa que pode trazer também, já que ela abala o principal pilar que sustenta a economia hoje. O sistema financeiro que a gente vive hoje é extremamente frágil. Isso porque a gente tem uma dívida global aí de 226 trilhões de dólares, o que faz com que a moeda que você tenha no banco, seja ela qual for, no longo prazo, a tendência dela é que ela perca valor e que vá a zero. A única coisa que segura essas moedas de que elas não têm o mesmo destino que o rublo russo é uma única coisa: a confiança que você tem de que aquilo vale algo. É apenas a sua confiança, a confiança das pessoas, que sustenta o sistema financeiro que a gente tem hoje. A partir do momento que você desacredita desse dinheiro, você e outras pessoas passam a não mais aceitar esse dinheiro para fazer transações, o que faz com que ele fique sem serventia. Em um mundo onde as transações são feitas via criptomoedas e não dinheiro estatal, o que ia acontecer com os governos? Então o que a gente está vendo hoje na Rússia, na verdade, é só um ensaio de algo muito maior que vai acontecer num futuro talvez não muito distante, já que as pessoas tendem a sair de um dinheiro ruim, um dinheiro que vale zero, para ir para um dinheiro onde as pessoas começam a aceitar mais, um dinheiro talvez melhor. O economista ganhador do prêmio Nobel Friedrich Hayek disse uma vez: "Eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-los violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, por algum caminho indireto, introduzir algo que eles não podem parar." E o que parece isso? Obviamente, esse colapso não vai acontecer do dia para a noite. Os governos não vão simplesmente olhar as pessoas adotando as criptomoedas e falar, tudo bem, pode ir lá adotar. Obviamente eles vão fazer alguma coisa contra isso. É bem provável que nesse cenário as CBDCs ganhem espaço nesse sentido, já que os governos devem contra-atacar colocando as moedas deles de maneira digital, como se fossem criptomoedas, só que estatais. Se você não sabe o que é CBDC, eu tenho um vídeo aqui no canal falando disso, vou deixar um card aqui para você ver. Mas já que esse colapso não acontece agora, então quando ele vai acontecer? Certeza mesmo ninguém tem, mas talvez a gente consiga medir isso de uma forma. Quão próximo esse colapso está através do indicador chamado DXY. Ele mede a força do dólar frente a outras moedas. Quanto mais fraco o dólar fica, mais a gente tem um parâmetro de que as coisas não estão muito boas. Para você ter uma ideia, a crise de 2008 levou esse indicador para suas mínimas históricas. Desde então o indicador vem subindo. Então isso quer dizer que a gente pode estar um pouco longe ainda de um colapso global. Porém, eu acredito que é só uma questão de tempo até que as pessoas enxerguem no Bitcoin e outras criptomoedas uma forma mais justa de comercializar seus produtos e serviços, não só isso, como também uma forma de se proteger da coerção estatal. É claro que essa escolha vai vir com um ônus e um bônus, porque no fim das contas você vai ter um abalo muito grande no sistema financeiro. O dia que as pessoas entenderem que as criptomoedas são um meio muito mais justo de você guardar o seu dinheiro, então é bem provável que a gente veja um dos piores cenários de colapso da humanidade, porque daí depois desse colapso a gente consegue um mundo talvez mais livre e mais justo. Mas infelizmente acho que a gente vai precisar passar por esse ponto de transição, onde as pessoas vão ter vidas mais difíceis, inflações a níveis galopantes e enfim, mais outras consequências piores, talvez até pior do que as crises de 2008 ou de 1930, talvez. Mas é claro, isso sou só eu achando.
Vamos esperar, mas eu acredito que é só uma questão de tempo, como eu disse, para que as criptomoedas realmente ganhem adoção pungente. Então por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, então me segue por lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.